Capítulo 7. Vitória ficou um bom tempo apenas olhando pelas janelas, contemplando a paisagem e o sol. Depois passou a se divertir com as revistas que havia comprado. Estava mais acostumada a ler livros, mas, de vez em quando, uma revista feminina caía bem. Como naquele momento. Afinal, era um passeio. Ao lado de anúncios dos novos batons da Max Factor e de incríveis trajes de banho estilo pin-up. Havia fotos de Marilyn Monroe na reportagem sobre seu último filme, Quanto Mais Quente Melhor. Estava sendo considerada a comédia mais engraçada da atriz e prometia perder apenas para a cena do vestido esvoaçante de O Pecado Mora ao Lado. Também já se falava no próximo filme de Elvis Presley, a ser lançado dentro de um ano, Estrela de Fogo. Como Elvis é lindo, meu Deus! Admirou Vitória pela enésima vez. Vitória continuou folheando as páginas por alto e viu e cobiçou os sapatos Clark de salto, lindos. Ainda que ela achasse que os produtos de seu pai não perdiam em nada para a marca. Havia um anúncio da própria Dixieline, elogiando os serviços. O pessoal de apoio altamente qualificado, a segurança, o conforto e a eficiência dos trens, a melhor maneira de resolver os seus problemas de locomoção. Vitória abriu um meio sorriso. Eles descreviam cada tipo de trem e as linhas oferecidas. Vitória estava em um Dixie Flyer. Era engraçado poder constatar tudo de perto e ver nas fotos o que estava ali ao alcance da mão. Mas o sorriso se desfez em uma careta ao contemplar 2 páginas inteiras dedicadas a Arno. Um infame anúncio fazendo de conta que era reportagem em uma moça vestida de noiva, muito satisfeita e alegre, estava cercada de produtos da linha, aspirador de pó, enceradeira e liquidificador. Minha nossa! O nome do artigo deveria ser O Primeiro Dia do Fim da Sua Vida. Vitória murmurou baixinho, e ela se lembrou de Simone de Beauvoir. Como essa mulher tem razão. Ao menos para ela, porque garotas como Melanie, Shelley e Amy adorariam toda a linha Arno e mais um pouco. Feminismo à parte, Vitória demorou-se observando as lindas lingeries. Ela tinha um fraco por lingeries. As garotas da revista mostravam cintas ligas de tecidos suaves, delicadas e glamurosas. Havia vários modelos fantásticos que ela se lembraria de procurar em Atlanta, além dos sutiãs com bojo cônico para combinar. Contudo, o que entreteve Vitória por um bom tempo foi a matéria principal, intitulada Mulheres Incríveis das Últimas Décadas. Fotos grandes eram acompanhadas por uma pequena biografia na parte inferior. A garota observou atentamente a foto de Winnie the Welder, uma das 2.000 mulheres que trabalharam em navios durante a Segunda Guerra Mundial. Linda, uma jovem com trancinhas enfiada em roupas masculinas e sujas, com um maçarico nas mãos. Contrastando com Winnie estava a incomparável Coco Chanel, a pioneira dos designs contemporâneos de roupas. Ela abolira o espartilho, odiava as anquinhas e tinha aversão por cintas apertadíssimas. Revolucionou a moda com modelos soltos e esportivos, que fizeram sucesso entre as granfinas. Ela própria usava cortes masculinos, lembrou-se Vitória, e o perfume Chanel número 5 foi admirado no mundo inteiro. Vitória contemplou com admiração genuína a foto de Mary Curry. Impressionada com o seu currículo,
uma das maiores sumidades em química e física da história do século XX, pioneira em pesquisas sobre radioatividade. Estudou matemática na Sorbonne, uau, e na École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de La Ville de Paris. Uau! Ela conheceu Pierre Curie. Casados, os dois dividiam as pesquisas, incluindo experimentos com urânio, polônio e rádio. A exposição demasiada a esses elementos causaria a morte de Mary. Mais tarde, com o marido, ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1903. 8 anos depois, ela conquistou novamente um Nobel, dessa vez química. Amelia Earhart, com roupas de piloto, cabelos curtinhos, estava sorrindo ao lado de seu avião Electra. Defensora dos direitos femininos, ela superou preconceitos e foi a primeira mulher a sobrevoar sozinha todo o Atlântico na década de 1930. Recebeu a condecoração de The Distinguished Flying Cross. Por isso, mas Amélia estabeleceu vários outros recordes. Vitória ficou olhando fixamente por algum tempo. Os olhos daquela mulher que não aceitava o convencional, não se adaptava às escolhas ou não terminava os cursos, mas serviu como enfermeira na Primeira Guerra e voava. Queria ser livre. Isso era tão claro. Fez parte da Associação Nacional de Aeronáutica. O jornal The Boston Globe considerou Amélia uma das melhores pilotos dos Estados Unidos. Na verdade, foi uma das maiores aviadoras que o mundo já viu. Apesar de tudo que aquela mulher conquistou para si e para as demais, o final da história era triste. Ao tentar dar a volta ao mundo, já tendo sobrevoado mais de 22 mil milhas e faltando cruzar o Pacífico, precisava pousar em uma diminuta ilha. Um navio da guarda costeira norte-americana faria contato por rádio e outros 2 navios acenderiam todas as suas luzes para marcarem a rota para Earhart. Mas ela perdeu contato com a guarda costeira durante uma tempestade. Enviou mensagens dizendo achar que já estava sobre eles, mas não conseguia vê-los. Nem o corpo, nem o avião foram encontrados, mesmo tendo o governo norte-americano enviado 9 navios à sua procura, além de 66 aviões. Ela tinha 39 anos. Vitória ficou olhando, só olhando. Estranhamente, os pelos de seus braços arrepiavam-se com aquela leitura. Depois vinha Érica, apenas Érica, a jovem húngara que tinha 15 anos em 1956. Uma mulher de rosto sério, com olhos velhos demais para sua tenra idade, engajada na luta contra a União Soviética. Nas mãos empunhava a arma com a qual enfrentava o mundo dos homens. Estará viva ainda? Pensou Vitória. A foto seguinte fez os olhos de Vitória começarem a arder. Enfermeiras norte-americanas desembarcando em 1944 na Normândia, todas paramentadas como soldados, se imaginassem o que iriam enfrentar. Contudo, não constava o nome de nenhuma delas, apenas enfermeiras. Elas ajudariam médicos a tentar salvar muita gente depois do dia D. Nessa data, 6 de junho de 1944, houve a maior invasão anfíbia americana de todos os tempos, com um desembarque de mais de 160 mil homens na costa da Normandia. Sem contar com quase 25 mil soldados da Airborne lançados no ataque aéreo e o transporte de equipamentos para criar uma nova frente de ataque a partir da França. Então Vitória arregalou os olhos para aquelas 4 pilotas de caça. Uma foto de 1945. As 4
caminhavam sorrindo, lado a lado. Os caças ao fundo. Uau! Todas jovens, bonitas, usando calças largas de tecido grosseiro, botas e casacos militares. Mulheres que lutaram pela nação, mas cuja nação sequer lhes mencionava os nomes. Quanto tabu a vencer! Quantas privações a sofrer! Quanto treinamento! Qual seria a história particular de cada uma delas? Mesmo sem entender a emoção que preenchia seu peito, fluindo como uma cascata, Vitória enxugou rapidamente a lágrima que escorreu por sua face. Amélia, as enfermeiras, o dia D, as pilotas de caça, aquilo mexia com ela de um jeito esquisito. Baixou os olhos para a revista de novo. Eva Peron. Vitória nunca tinha ouvido falar dela. Fora uma das principais articuladoras do movimento peronista na Argentina. Evita conquistou o povo com sua política populista, voltada à classe mais pobre, sendo vista como um símbolo de esperança para os necessitados. Antes atriz, ela havia conhecido Perón em 1944, durante uma campanha para as vítimas do terremoto de San Juan. Após forte atuação na campanha presidencial dele, Evita tornou-se primeira-dama. Suas ações políticas foram fortes e ousadas. Criou o Partido Peronista Feminino e deu direito a voto às mulheres, em 1947. Amada pela classe mais baixa da população, Evita era violentamente atacada pela oposição que desgostava de seu marido. As massas queriam-na como vice de Perón em eleições próximas, cargo que ela não se julgou digna de aceitar. Evita morreu com apenas 33 anos, em 1952, de um câncer diagnosticado 6 anos antes. A morte dela causou comoção de norte a sul, de leste a oeste no país. O velório durou 14 dias. Nas ruas de Buenos Aires, os argentinos empilhavam-se na tentativa de despedirem-se dela. Com a queda de Perón, o corpo embalsamado da mulher foi retirado do túmulo pelos militares, temendo que o local virasse ponto de romarias e adoração. Evita foi enterrada na Itália, com nome falso. O corpo não fora devolvido ainda a Perón. E havia Mata Hari, o olho da manhã, holandesa, que acabou casada com um militar. Morou na Indonésia, separou-se e, de volta à Europa, radicou-se em Paris. Sem sustento, pousou nua para artistas e até se prostituiu. Mas foi como dançarina exótica que ganhou fama avassaladora no início do século XX. Cabelos e olhos escuros, a pele muito branca e traços de rosto marcante. Sua foto mostrava muito enfeitada com adereços de metal e contas coloridas nos pulsos e braços, muitos colares e brincos, enfeites grandes com pérolas e pedras nos cabelos e na cabeça. Usava um bustier de metal brilhante, trabalhado com muitas contas, a barriga à mostra, véus e tecidos diáfanos, fazendo papel de saia, lembrava as indianas. Um famoso jornalista francês descreveu sua dança como felina, extremamente feminina e majestosamente trágica. Complementava, dizendo que possuía milhares de curvas e movimentos de seu corpo tremiam com milhares de ritmos. Outro jornalista teria mencionado Mata Hari como detentora da graça flexível de um animal selvagem. Havia quem tivesse escrito que ela não dançava, mas primeiro fazia uma prece diante do ídolo, como as sacerdotisas fazem nos seus cultos. Sua mais famosa interpretação era a dança de 7 véus.
dada a paixão com que a interpretava. Ari dizia que suas danças eram espiritualidade. Vitória olhou as roupas, os enfeites, depois as roupas, o formato do nariz, as roupas, a pele. Aqueles enfeites, embora fossem diferentes do que Vitória vira nos sonhos com Cleópatra, já que a rainha usava joias de verdade, a premissa era a mesma. Vitória pensava com os olhos perdidos em cada detalhe da dançarina. A questão principal era o tipo de dança. Lembrava algo. Vitória tinha tentado pesquisar sobre como as sacerdotisas do Egito executariam as danças ritualísticas. Não havia muita coisa, mas agora, lendo a respeito e vendo a foto, tinha certeza de que aquilo que Mata Hari exibia era uma pálida mescla desse tempo ancestral. O sopro frágil e incompleto de uma dança esquecida e cuja perfeição perdera-se no tempo. Uma dança que se redescobriu e se modificou, moldada por culturas tão antigas quanto a egípcia, a indiana, a turca, a árabe. Vitória sacudiu a cabeça. De onde tirava essas ideias? Não era nada disso que ela queria pensar. Ela queria se lembrar de alguma coisa que não vinha à sua mente, embora estivesse ali, pertinho, quase ao alcance. Vitória olhou pela última vez para o rosto de Mata Hari. Os olhos, o modo de olhar. Às vezes, lembrava algo ou alguém. Não era Cleópatra. Cleópatra havia dançado assim, mas a dançarina que ensinara a rainha, ou as sacerdotisas, antes mesmo da rainha, quem teria sido? Qual era a origem mais distante daquela dança? Sem nenhuma resposta, claro, e a Vitória só restava continuar a ler. Acusada de espionagem, Mata Hari foi julgada por um tribunal militar e morta por fuzilamento durante a Primeira Guerra Mundial. Ela era tão enigmática que atiçou a curiosidade dos escritores, biógrafos e cineastas. Os historiadores, muitos anos depois, ainda não tinham entrado em uma concordância sobre a veracidade de sua culpa. Muitos a consideraram uma vítima. Mata Hari era agora um símbolo de coragem e ousadia femininas. Por fim, terminando a reportagem, ali estava Indira Gandhi, primeira-ministra da Índia por 3 mandatos consecutivos, um ícone feminino na política oriental. Uma estrela sobre um palco já ocupado completamente por homens. Uma mulher poderosa que se erguia contra a segregação por castas. Para finalizar, mesmo não sendo das últimas décadas, havia uma enorme fotografia de uma jovem mulher samurai, completamente paramentada para a guerra. Que impressionante! Mas com um pequeno arranjo de flores no alto da cabeça. Um sinal de que ainda era mulher. Vitória deixou escorrer outra lágrima. Ela ficou virando e revirando as páginas e olhando infinitamente para aqueles rostos, alguns extintos, fazendo parte do passado. Ficava imaginando o que cada uma daquelas mulheres tinha sentido e pensado, e que espécie de força as tinha guiado contra a correnteza da vida a fim de experimentar o impossível. Quantos tinham se levantado contra elas como ventos tempestuosos, gritando em seus ouvidos, usando de força emocional e até física, dizendo que não podiam fazer nada daquilo? De quantas coisas abdicaram, quanto sofrimento isso acarretou. Enquanto olhava para algumas mais do que para outras, algo se mexia dentro de Vitória. Alguma coisa bem lá no fundo, despertando, abrindo os olhos, como um vulcão, soltando fumaça. Ou um relógio, tic-taqueando,
marcando alguma coisa. O tempo de alguma coisa ou o tempo de reconhecimento de alguma coisa? Ela estremeceu. Podia ser algo não necessariamente bom, pois fora ele que mencionara o fato. Vitória não sabia. Ergueu os olhos. Ou seria o tempo de se lembrar de algo? Lembrar? Aquilo ficou pulsando. Lembrar. Mas não fazia sentido. Vitória não entendia. Mas algo na matéria, nas fotos, nas histórias, mexeu com ela. Um calafrio inesperado e desconfortável percorreu seu corpo. Então largou as revistas de lado e resolveu ir ao vagão-restaurante para o almoço. Era melhor se recompor um pouco. Depois de passar no toalete, Vitória entrou no restaurante e admirou as mesas que se alinhavam aos dois lados, com toalhas brancas de linho, talheres brilhantes e louças finas. O cardápio estava à disposição sobre elas. Havia jovens garçons encostados às paredes no espaço entre as mesas de prontidão. Vitória caminhou pelo vagão acarpetado, atraindo olhares e sorrisos de cavalheiros, aos quais não correspondeu por mais de 2 segundos, apenas o que mandava a boa educação. Sentou-se em uma das mesas menores. Segundo o anúncio da Dixie-Line, visto na revista, todas as refeições eram à la carte. O serviço impecável e a cozinha imbatível. Agora ela teria a chance de comprovar tudo. Depois de escolher o prato, foi atendida prontamente. Tudo muito chique. Enquanto aguardava, ficou olhando pela janela. Algumas paisagens eram mesmo deslumbrantes. Apesar de tudo, aquela coisinha ficou latejando em seu coração. Mesmo diante da sobremesa, preciso me lembrar. Mas Vitória fez questão de ignorar e pediu uma segunda sobremesa. Saiu do restaurante agradecendo ao garçom que lhe abriu a porta. Fez outra visita ao toalete e retocou a maquiagem antes de voltar ao seu lugar. Pegou o livro que trouxera, porém não conseguiu se concentrar nele. Aquelas mulheres, algumas mais que outras, elas tinham deixado alguma coisa sangrar dentro de Vitória. E o que sangrava? Aquilo parecia novo. Começara devagarinho com uma leitura, como se um pequeno vaso sanguíneo estourasse sob a pele, trazendo aquela sensação de instinta, de identificação que ia além das meras palavras de uma biografia ou da admiração pelos feitos realizados. Por quê? Será que só porque Vitória desejava poder fazer o mesmo e ser dona do próprio destino? Ou era alguma outra coisa, mais profunda e mais intensa, entranhada na alma, no inconsciente, como dissera o Dr. Schiller? Vitória tinha impressão de que outros vasos iriam estourar por todo o corpo, até haver uma intensa hemorragia. Sangue podia significar vida. Será que, talvez, esse sangrar trouxesse de volta algum conhecimento que estava preso, retido, fora de seu alcance? Um fio solto de um novelo de lã, alguma coisa que tinha origem longínqua. Mas o que, afinal? O que estava errado com ela? Quando a tarde estava pela metade, alguma coisa pesada parece que tombou no coração da jovem. Aquela melancolia. Sua mãe tinha percebido antes dela, mas agora estava tão clara. Parece que as pessoas neste trem estão olhando demais para mim. E não apenas demais. Olhavam-na esquisito, como se a vigiassem. Se Vitória desviava os olhos de alguém, virando para o outro lado, apenas encontrava mais pares de olhos voltados em sua direção. Bobagem. Ela se obrigou a raciocinar. É só impressão. Só que, por mais surreal que fosse, não parecia ser impressão.
Vitória desviou rapidamente a vista de duas jovens irmãs que a encaravam firme, mascando chicletes. Os olhos delas pareciam querer saltar das órbitas. Quando ergueu a vista, reparou em um rapaz sentado à frente, só que 2 fileiras adiante. Ele não estava lá antes, na primeira parte da viagem. Não que ela se lembrasse. Deveria ter entrado no trem em alguma parte do caminho. Por um instante, quando os olhares dos dois se cruzaram, Vitória lembrou-se tanto de Jared. Os mesmos cabelos escuros, o mesmo tipo de casaco de couro marrom, até o rosto tinha traços parecidos, mas a pele era mais morena, como se o jovem tivesse ascendência indígena, e os cabelos eram mais compridos, debaixo do chapéu de cowboy. Era um pouco diferente dos rapazes de sua cidade, mas ainda assim lhe lembrava Jared. Pensar em Jared naquele momento não era interessante. Não era mesmo, pois junto trazia a lembrança da noite de sexta-feira para sábado, o término pavoroso do debate, os acontecimentos em casa e a visita do Dr. Schiller. Ela drogada com sedativos e agora, por mais que quisesse se sentir como a jovem dama de classe em um passeio, na verdade estava sendo enviada à casa do avô por recomendações médicas. Porque estava doente de alguma forma inexplicável e medonha. Ela sabia, por mais que quisesse fugir da verdade, ela sabia. Contra sua vontade, o coração começou a bater mais forte. Retumbava na garganta e no pescoço e até nas têmporas, como um martelo medieval. Suas mãos estavam transpirando muito, o mesmo suor frio e pegajoso. Não, 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 não. De novo não. Não ali, não agora. Pensar naquilo, pensar em se descontrolar só fez piorar tudo. A respiração começou a ficar curta, ofegante, e por mais que inspirasse fundo, seus pulmões não se enchiam o suficiente. Logo ficaria sem ar. Sem dúvida, morreria asfixiada ali mesmo. Estranhamente, a opção de morrer lhe trazia mais conforto do que a iminência do pânico. Se morresse, ela iria para outro lugar, para longe daquele desastre iminente e dos olhos daquelas pessoas. Ela se remexeu no assento e levou a mão ao pescoço. Que falta de ar, meu Deus! Mas, se morresse, estaria segura, longe também dos pesadelos e da coisa que a vigiava e até já tinha lhe falado, ameaçado, na verdade. Tum, 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 tum. Todos deviam estar ouvindo seu coração. Ela olhou para o relógio no pulso. Faltaria muito para chegar? Então Vitória apenas tentou se controlar. Mas estava suando, respirando apressada, como um peixe tirado da água. A cabeça ribombando. A mente começou a se dissolver naquele oceano apavorante. Parecia que algo horrível a espreitava. De novo, meu Deus. Ela começou a se abanar com a revista compulsivamente. Só esperava pelo final, pela libertação completa. Morreria ali. E... Você está bem, minha filha? Uma senhora sentada perto dela inclinava-se em sua direção. Vitória olhou e viu os olhos dela. Eram esquisitos. Pareciam abertos demais, fixos demais, como se quisessem enxergar sua alma, como se quisessem sugar sua alma para fora dela. Em um sobressalto, Vitória afastou-se um pouco da mulher. Tum, 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 tum. Estou bem, conseguiu pronunciar. Do outro lado do corredor, o rapaz que se parecia com Jared acabou se levantando e veio em sua direção. Não, não, não. Ele ficou parado no corredor, perto dela, em pé, com uma garrafa de água na mão e um copo na outra. Com licença, senhorita, gostaria de um pouco de água? Ajuda a acalmar. Parecia não saber o que dizer. A jovem olhou para cima, assustada. A voz dele estava abafada, como que vinda de longe.
Ou então era aquele estrondo dentro da cabeça de Vitória que abafava a voz do rapaz. Ela não conseguiu responder nada, mas fixou os olhos na garrafa e no copo longamente. Sua boca estava seca como o deserto. Vitória ergueu os olhos para o rapaz de novo, avaliando-o melhor. Os olhos dele eram meio alongados, meio indígenas, meio orientais, mas não a incomodavam, embora houvesse algo de estranho neles. Não era ruim como os olhos da senhora ao lado, ou das irmãs que mascavam chiclete. Pelo contrário, eram belos os olhos daquele jovem. Então, com um braço trêmulo, Vitória estendeu a mão na direção da garrafa, porque não podia evitar. Muito seca sua boca, muito seca. O jovem fez menção de pôr água no copo, mas ela arrebatou a garrafa antes disso, quase arrancando das mãos dele. Vitória apoiou a boca no gargalo e bebeu até a última gota, em meio às respirações entrecortadas. A vista embaçava. Pontinhos pretos como fagulhas dançavam diante dela. Iria desmaiar? Não, pelo amor de Deus, não, não. Boa parte das pessoas por perto agora realmente olhava em sua direção, fazendo comentários baixinhos, mas Vitória não percebeu. Totalmente centrada em conseguir se acalmar, levou de novo uma das mãos ao pescoço e fez o possível para tentar respirar mais devagar, puxando o ar e depois soltando mais devagar. A garrafa de água estava esquecida na outra mão de Vitória, até que o rapaz abaixou-se um pouco para pegá-la, tirando a garrafa da garota. Pousou de leve a mão sobre o ombro dela. Vitória sentiu que as mariposinhas pretas na frente dos olhos pareciam aos pouquinhos desaparecer. Sente-se melhor, senhorita? Indagou o jovem, mas era óbvio que ela ainda não estava bem. Vai ver, ela tem medo de andar de trem, comentou baixinho um homem meio calvo, sentado de lado, ao lado da sua esposa, que segurava um bebê. Será? Está aqui há tanto tempo? Coitadinha, falou a esposa. Parece uma folha de papel, de tão pálida. Pode ser que nunca tenha viajado sozinha, aventou outra mulher, olhando discretamente para trás. Mas ela parecia bem até agora há pouco. Eu até a vi no restaurante, declarou um homem mais velho que viajava com outros 2 senhores. Tinham cara de fazendeiros. Por sorte, o simpático rapaz ali está tentando acalmá-la um pouco. Não sei quando ele entrou no trem. A esposa cochichava para outra mulher e esta para os outros que estavam próximos. Alguém reparou em que estação ele subiu? Ninguém respondeu. Pelo visto, todos estavam ocupados com outras coisas quando o tal jovem chegou. Mas estrategicamente ele estava ali agora, antes que a moça tivesse um piripaque completo. Alheia aos comentários, Vitória lamentou já ter tomado toda a água, tão rápido, pois ainda sentia sede. Porém, avaliando melhor agora, aquela água pareceu ter efeito mágico. Ou então, Deus, que de fato existia, e resolver olhar por ela naquele instante. O jovem aparentemente notou a pequena melhora e não perdeu a deixa, perguntando: Até onde vai, senhorita? Vitória engoliu em seco, passou as palmas úmidas das mãos sobre a saia, estava acalorada agora. Até Atlanta, respondeu por fim. É a minha cidade. Vitória não disse nada, as sensações angustiantes dentro dela falando ainda mais alto do que ele. A senhora ao lado sorriu amavelmente para o rapaz. Sente-se aqui, meu jovem, cedeu o espaço. O quê? Fez Vitória olhando para a senhora. Que olhos estranhíssimos ela tem. O que disse? Foi com ele que eu falei, meu bem. Ah! A senhora fez um sinal ao jovem e disse baixinho: Tente acalmá-la. Não vi aliança, mas vai saber se não está grávida, não é mesmo? Esse mal-estar todo. O rapaz não demonstrou qualquer reação diante do comentário inconveniente, mas sentou-se perto de Vitória. Talvez ajude se você tentar respirar mais devagar, ele comentou, apoiando a garrafa vazia em um dos joelhos.
É que eu tento, mas não estou conseguindo. Você vai conseguir. Tente. Verá como se sentirá melhor. Olhou nos olhos dela, parecia ter certeza do que dizia. Vitória tirou o chapéu que a incomodava e o largou sobre o colo. Pegou a revista, abanando-se com mãos que ainda tremiam um pouco, e se concentrou em respirar. Como eu disse, moro em Atlanta, disse o rapaz, que aparentemente achou melhor distrair a moça com alguma conversa paralela, em vez de reforçar os sintomas. É a primeira vez que vai até lá? Ele recebeu olhares de aprovação dos passageiros em volta. Estive lá só de passagem. Naquele momento, menos era mais, pensou Vitória. Silêncio. Enquanto ele olhava para ela, Vitória olhava de um lado para o outro, ainda sentindo-se ameaçada. Causa desconhecida. Ela tinha consciência da estranhice daquilo. A senhora fez um gesto discreto com o braço na direção do moço, incentivando-o a continuar a conversa. Tem parentes por lá? Inquiriu, dizendo a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Não. Ah, é uma cidade linda. Você deveria conhecê-la melhor. Vitória fez que sim com a cabeça, e o jovem foi falando sobre a capital da Geórgia. Seu tom de voz calmo, o sotaque do sul ainda mais acentuado do que o dela, e o sorriso aberto exercendo pouco a pouco um efeito positivo sobre a garota. Você já chegou a ver o edifício de Candler? Tem 17 andares. É o mais alto da cidade. Foi construído pelo magnata da Coca-Cola, sabia disso? Vitória começou a sentir como se o aperto no coração afrouxasse devagar, bem como seu ritmo frenético. Depois, o ar realmente foi entrando melhor no peito. Ela conseguiu se recostar em seu assento somente naquele instante, notando que seu corpo estava quase para fora dele. Acomodou-se melhor, o latejar espesso na cabeça estava mais suave. O rapaz continuava tentando conversar, pacientemente, mas às vezes Vitória não conseguia acompanhar o que ele dizia, perdendo-se no meio. Quando finalmente se sentiu melhor, ficou envergonhada. Me desculpe, disse a ele. Não sei o que me deu, e todo o trabalho que você está tendo, obrigando-se a conversar comigo. Ora, não foi nenhum problema, senhorita. Pelo contrário. Vitória inspirou fundo, sentindo que o ar agora entrava totalmente. Que alívio imensurável. Já estou melhor. Agradeço muito. Vitória enviou um sorriso xoxo para ele. Parece que nem sei qual é a sua graça. Anderson Smith, a seu dispor. Ele abriu de novo o largo sorriso, tirou o chapéu do alto da cabeça, um pouquinho só. A senhorita provavelmente dormiu pouco ou não comeu quanto deveria. Minhas irmãs passam mal o tempo todo quando não dormem e não comem. Vitória teve que sorrir de verdade diante do diagnóstico. Comer era um assunto muito sério no sul. Sua mãe deixa que a senhorita não coma o suficiente? Perguntou o jovem, e sem esperar resposta continuou. Minhas irmãs têm essa coisa de ficarem magras, essa coisa de se parecerem com manequins. Imagino que a senhorita entenda. Vitória abriu outro sorriso e assentiu. Antes fosse mesmo apenas isso. Um regime exagerado. Eu como o suficiente, Sr. Anderson. Mas, muito obrigada por sua atenção. E o seu nome, senhorita? Vitória. Ela não disse mais nada. Quem sabe ainda nos veremos por aí, senhorita Vitória. Os olhos alongados e bonitos sorriam para ela, o que a fazia se lembrar, de novo, de algo. Quem sabe, Sr. Anderson? Ela recostou-se ainda mais. De repente, sentia-se exausta. Não tardou e estava cochilando. Acordou somente na estação em Atlanta. Vitória desceu, sonolenta e com os cabelos um pouco emaranhados. Nem tinha visto onde o simpático Sr. Anderson ficara, pois não estava mais sentado ao lado dela. O horizonte explodia em tons violáceos e alaranjados. O crepúsculo quase estaria à sua espera.
Como não tinha visto ninguém ainda, pegou sua mala e foi em direção a um banco para se sentar. Foi quando o Sr. Anderson aproximou-se, segurando o chapéu dela. Ai, Vitória sentiu as bochechas um pouco quentes. Que distração! Obrigada. Ele estendeu o chapéu na direção dela. Espero que jante bastante e tenha uma longa noite de sono, senhorita Vitória. Parece que estou no mundo da lua. Posso perguntar para onde vai agora? Precisa de um táxi? Na verdade, espero pelo meu avô. Ela olhou para os lados. Ficarei aqui até ele chegar. Sr. Anderson ergueu um dedo. Aguarde um minuto. O rapaz voltou em seguida com um sanduíche e uma garrafa de Coca-Cola. Vitória riu. Oh, muito obrigada. Os dois ficaram por ali, na plataforma. E a sua bagagem? Perguntou Vitória, dona de si. Pegou o meu chapéu e esqueceu-se da sua própria mala? Brincou. Hoje não levo bagagem. Não demorou muito e um austero senhor de cabelos bastos e completamente brancos, de barba muito bem feita, aproximou-se da garota. Mas em vez de olhar para a neta, olhava para o homem ao lado dela, com um ar imediatamente irritado. Anderson Smith adiantou-se e tocou o próprio chapéu com um dedo, olhando para o avô da jovem. Senhor, disse, estendendo a mão. Senhor Otto não ergueu o chapéu, descontente com aquele intruso ao lado de sua neta, mas apertou a mão dele, bem forte, e sem nenhuma palavra agradável. Anderson apertou de volta, olhos firmes e fixos dentro dos olhos do recém-chegado. Sua neta precisa de cuidados. Vitória nem acreditou que ele estava dizendo aquilo e que olhava para seu avô com aquela intensidade predatória. Ela devia estar vendo coisas, mas, enfim, depois de alguns segundos constrangedores e silenciosos, o rapaz desviou-se do rosto do velho e olhou para a moça, parada entre os dois, antes que ela fosse forçada a falar alguma coisa para salvar a situação. Não se esqueça da sua bagagem, ele disse, e deu uma piscadinha para Vitória. Não vou. Vitória estendeu a mão para apertar a dele, mas Anderson se inclinou rapidamente e deu um beijo na mão da jovem, os olhos escuros brilhando para ela. Cuide-se, falou e se afastou, com passos amplos, sumindo no meio da multidão. Está bonita, minha neta, comentou o avô, depois que o jovem se foi debaixo do olhar prescrutador do Sr. Otto. Fez boa viagem? Ótima. Ela não contaria sobre o episódio terrível, nem sobre tortura. O que aquele sujeito estava fazendo aqui com você? O avô agora a olhava com firmeza, como se ela fosse culpada de alguma coisa. Ele só veio devolver o meu chapéu, respondeu Vitória, um tantinho irritada. Esqueci-o no trem. É que eu cochilei e... Como ele sabia que o chapéu era seu? Não sei, vô. Deve ter visto na minha cabeça. Estava tão entretido com você que, mesmo tendo que cuidar da própria bagagem, cuidou também da sua? Vitória revirou os olhos de leve, estava bem cansada. Foi apenas uma gentileza, e ele não trazia bagagem. Teve tempo de lhe dizer isso, hein? O que mais ele lhe disse? Nada demais, vô. O que o senhor espera que eu diga, que conversamos sobre o tempo? Não foi com a cara desse fulano. Ele apenas esperou que o senhor chegasse. Vitória suspirou. Como eu disse, foi apenas gentil. Não precisa se preocupar. Sem mais nenhum comentário, o avô pegou a mala da neta. Hoje em dia não se pode deixar uma moça sozinha por mais de meia hora. Sr. Otto pensou enfurecido. 5 minutos é o máximo. Se ela for bonita como minha neta, bufou audivelmente. Que tempos estamos vivendo. Venha. Ele passou um dos braços sobre os ombros da neta em atitude possessiva, enquanto carregava a mala baú com a outra. Sua avó a espera no carro.
Fazia tempo que Vitória não via os avós paternos. Quase 1 ano e meio, na verdade, desde o início do verão anterior. O avô, como seu pai, era um pouco sisudo, de forma que os laços entre ele e a neta não eram tão próximos. Vitória nutria carinho especial pela avó, que a estreitou nos braços assim que a garota aproximou-se do carro, um Chevy Impala turquesa novinho, que Vitória ainda não conhecia. Apertando-a forte e dando-lhe beijos nas bochechas. Está magra, disse, olhando Vitória de cima a baixo, enquanto a segurava pelas mãos. Eu, magra nada. Não discuta com os mais velhos. Vamos tratar de engordá-la nesta semana. Vitória riu. Senhora Ruth Ann continuava a mesma. Pelo amor de Deus, vó, não invente excessos de comida gostosas essa semana. Shhh, não diga nada. Esse é o meu departamento. Como vai arrumar um bom pretendente com ossos saltando para fora? Meus ossos não são visíveis. Os homens gostam de poder apertar um pouco as coisas. Vó, sussurrou Vitória rindo baixinho. Que coisa para a senhora dizer. Foi a vez da senhora Ruth Ann gargalhar. Adorava soltar umas frases chocantes quando estava feliz. Senhor Otto nem estava escutando, ocupado no porta-malas ajeitando sabe-se lá o quê. Já a senhora está forte como uma vaca leiteira. Vitória sabia que isso era um grande elogio. Mas é claro, criança, e pretendo permanecer assim pelos próximos 20 anos, no mínimo, se seu avô me der paz. Ela enviou um olhar fingido de irritação na direção do marido. Um grunhido foi a resposta, enquanto o avô batia o porta-malas. Atlanta ficava ao sopé das montanhas Apalaches. Eles seguiriam para o leste, pela Rota 278, cruzando as regiões mais baixas de Piedmont, que era o remanescente erodido das cadeias montanhosas mais antigas. Uma região invadida por florestas e vistas sobre vales que Vitória conhecia desde a infância. Pena que agora era praticamente noite. Parte das árvores já deveria estar da cor do outono, época das mais lindas, uma vez que Piedmont ainda havia um pouco da flora das matas Great Smoke e Blue Ridge, ao norte, ambas cordilheiras dos Apalaches. As encostas ao longo da estrada eram cheias de musgo e líquen, com abundantes nogueiras e diversos tipos de carvalho, mongólias da tulipa e abetos, faias e redondedros. Entretanto, a névoa tomava conta de alguns dos pontos mais baixos do relevo e até passava um pouco sobre a estrada, já que caíra uma chuva passageira à noitinha. Em meio ao bate-papo, principalmente entre as mulheres, Sr. Otto dirigia sem pressa, rumo à cidade de Madison, 55 milhas distante de Atlanta. Dali continuou no sentido de Greensboro e Crawfordville, ainda pela Rota 278, beirando a Oconee National Forest e passando sobre o rio Oconee. De Madison a Crawfordville eram mais 35 milhas. Eram 8:30 da noite, já passadas, quando saíram da 278 e pegaram a Rota Estatal 47 da Geórgia, que ia para Sharon e Washington, para chegar à fazenda. Porém, não precisavam ir até Washington. Já estavam pertinho, mais uns 35 minutos. Passando por Sharon, o avô de Vitória continuou por apenas mais 7 milhas na Rota 47. Então desviou para oeste, guiando seu Chevy Impala por estradas menores e mais rurais, em direção às porções mais largas do lago Clarks Hill. A fazenda situava-se um pouco mais ao sul de Washington, um recanto agradável entre a cidade, o rio Savannah, que fazia divisa com a Carolina do Sul, e o lago Clarks Hill.